Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje fechamos a semana com Ana Sá Lopes. Viva, Ana! Olá, Ruben. E com a Helena Pereira. Olá, Helena! Olá, viva! Parece que em Portugal ninguém queria eleições. Não, aliás, há uma pessoa em Portugal que quer muito eleições. Essa pessoa chama-se Aníbal Cavaco Silva, ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro e umas coisas mais. E foi assim que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu. Soluções que, em teoria, funcionam num determinado momento, não funcionam necessariamente no outro momento. Sejamos realistas. E ser realista é admitir que realmente há soluções teóricas que são muito interessantes, mas no imediato há caminhos práticos que são mais urgentes. Foi num artigo do Expresso publicado nesta sexta-feira que Cavaco Silva mostrou que a melhor solução para esta aritmética parlamentar é a ida a eleições. Helena, pergunto-te se é esta a solução para assegurar a estabilidade governativa do país ou ir a eleições agora era provocar um novo erro? Responde da forma como Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a Cavaco Silva, que teve imensa piada, porque basicamente disse-lhe que sejamos realistas e deixemos de andar a defender coisas impossíveis, porque temos que lidar com a realidade tal como ela existe. Parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa ficou muito irritado, que eu nunca tinha visto com o Cavaco Silva, porque ele começa a dizer que não ia responder, e porque não comenta antecessores seus, e depois, pimba, respondeu-lhe. E foi, primeiro, vamos ser realistas, é o que temos e, portanto, agora vamos nos concentrar em aprovar o próximo Orçamento de Estado, que é isso que é preciso. Segundo, não estamos em 1985 e, portanto, pode-se fazer todas as hipóteses, os cenários, como Cavaco fez. Aliás, eu nunca tinha visto assim um artigo com esses cenários, achei piada. 5 cenários, não era? Exatamente. O homem dos cenários, exatamente. Está a substituir Marcelo. E de repente vai Marcelo e diz nada disso, vamos lá pôr os pés na terra, não vale a pena estar aqui a inventar e a teorizar. E pronto, e portanto também, quer dizer, falar de eleições agora, volto a dizer, estou como o Marcelo, porque primeiro vamos ver se há orçamento ou não, e depois aí é que se percebe se condições é que há. Dizer o quê? Dizer que para, como Cavaco Silva diz, que para o crescimento económico e para o PIB, e para a produtividade e para as reformas é mais fácil com a maioria absoluta. Claro que Tudo é mais fácil com a maioria absoluta, toda a gente sabe disso. Exatamente. Quer dizer, mas aquilo é para dizer, não, aquilo, pronto, é como, olha, como o próprio Cavaco Silva diz no artigo, é para ficar de consciência mais tranquila em relação aos seus netos e que fez um esforço para que daqui a 10 anos, quando alguém estiver em 2034 a olhar e perceber que houve um ex-chefe de Estado que escreveu que estava preocupado com esses 10 anos e que os próximos 10 anos não deviam ser uma oportunidade perdida e possivelmente vão ser para... Quer dizer, possivelmente vão ser naquela perspectiva, mas quer dizer, são as condições políticas que existem. Ana, o que é que achaste deste artigo de Cavaco Silva? Olha, achei muito interessante, porque quando se fala tanto em 1985 e nós achamos que este PSD governo... Tu, Ana, explicaste aqui como é que não se podia comparar, exatamente. Pois, mas havia dentro de vários discursos do próprio Luís Montenegro e de outras dirigentes da AD, a ideia de que se poderia repetir essa ideia de 87. 85, 87. Mas agora percebemos quem é o verdadeiro influenciador. O influencer é Cavaco Silva. Da ideia de que o PSD pode ir a eleições antecipadas e vir a ter uma maioria absoluta. Mas, de facto, não faz grande sentido. E se é verdade que os dirigentes mais lúcidos do partido têm a noção de que devem continuar a mostrar... não têm medo nenhum de eleições, mas que as eleições poderiam não redundar em nada de muito diferente do que as últimas. Portanto, mesmo o próprio Cavaco Silva, que vem agora, eu acho, um bocadinho a despropósito, a destempo, vir falar das eleições antecipadas ou, em alternativa, de um bloco central, que é o que ele fala, na realidade é um bloco central. O próprio Cavaco Silva o governo dele demorou 2 anos, 85 e 87, e caiu por iniciativa da oposição.
é a realidade. A oposição fê-lo cair por causa de uma coisa que, se voltarmos a falar, torna-se tão absurda que é difícil explicar, que é uma viagem à Estónia. E houve uma moção de censura porque Cavaco Silva destratou o Parlamento, desautorizou o Parlamento e o Presidente da Assembleia da República porque os deputados foram à Estónia, que era uma província da URSS antiga que Portugal não reconhecia. E os deputados, evidentemente, fizeram um disparate a deixarem-se num convite promovido pela União Soviética, ir parar à Estónia a reconhecer o território que Portugal não reconhecia como sendo soviético. Pronto, isto parece hoje conversa de, não sei, uma coisa do outro mundo, mas a história realmente é sempre do outro mundo, portanto, ou seja, Cavaco Silva, apesar de ter apresentado uma moção de confiança ao governo, passou com o voto contra do PS, mas o PRD deixou passar, esse tal partido que existia nesse tempo. Mas a verdade é que ele aí arriscou de facto a sobrevivência do governo. Mas depois, quando cai, não cai por sua iniciativa. Ou seja, esta história... O Cavaco Silva cria um bloco central. O bloco central é completamente impossível. Ou melhor, não é impossível que o PS viabilize o orçamento. O PS agora está metido num 31. É mesmo muito complexo qualquer uma das decisões que venha a tomar. Portanto, isto vai ser muito duro. Acho que o PS ainda está a pensar o que é que vai fazer. Na realidade, está dividido. Há muitas pessoas que defendem a viabilização do orçamento. Pedro Nuno já não é tão... digamos, rude a falar dessa hipótese, já não é tão verdadeiramente anti-orçamento ou mas de qualquer forma eu não dava já como excluída que o PS venha a reprovar o próximo orçamento. Ana, o PS faz o mesmo que os socialistas europeus e António Costa, que é a história. António Costa é eleito para um mandato de 2 anos e meio. E já se percebeu que fica 2 anos e meio, ao fim de 2 anos e meio vai-se abrir outra vez a discussão. Mas agora o acordo é não se falar sobre isso e fingir que o acordo é para 5 anos. E quando for daqui a 2 anos e meio, vai-se falar no assunto. E nós, quando for em novembro, para aí, ou dezembro, sei lá, não, em novembro, porque é fechado no final de novembro o Orçamento de Estado, é que o PS diz que viabiliza. Eu confesso que não tenho certezas sobre isso. Já tive mais. Antes nunca se pode dizer, quer dizer, antes não se pode dizer nada. Tens toda a razão em termos de estratégia, que nunca haveria outra conversa. Agora, é muito duro para Pedro Nuno Santos viabilizar este orçamento, tendo em conta tudo o que disse antes, e tendo em conta que há consciência dentro do PS e do Inner Circle de Pedro Nuno de que fica na mão de Luís Montenegro ao viabilizar o primeiro orçamento. E isso, as críticas que António José Seguro teve depois da abstenção violenta podem ser exatamente aquelas que Pedro Nuno vai passar a ter. A não ser que ele faça uma declaração, não negocie propriamente com o governo e faça uma declaração a dizer não tínhamos alternativa porque senão ficava ingovernável e por outro lado não tínhamos maioria para formar governo e mandar abaixo. Ana, mas temos Ana e Helena, mas temos um Pedro Nuno Santos que neste momento está morto pelo media training, vamos usar essa expressão, porque não é o Pedro Nuno Santos que nós conhecíamos, não é o Pedro Nuno Santos que não está a conseguir passar mensagem, não está a conseguir conquistar eleitorado e portanto... Está com alguma dificuldade nisso, está. O PS é que quer eleições agora. Ninguém, não é? Quer eleições agora. O sonho do PS era que o Chega viabilizasse o orçamento. Faça um favor. E pronto. Essa, na realidade, se formos ver o que é que era o mais fácil para o PS, a situação mais fácil era o PS votar contra e o Chega viabilizar o orçamento. Tanto que o Chega, como perdeu as eleições europeias, quer dizer, teve aquele resultado que foi metade do que teve nas legislativas, o Chega também não quer eleições. Agora vai ser um jogo de gato e rato, não é? Porque ninguém quer eleições, na realidade, tirando o professor Cavaco Silva, e ninguém sabe como vai aprovar o orçamento ou como é que o orçamento aparece aprovado sem que as pessoas, sem que alguém tenha que engolir sapos, ou muitos sapos. Eu acho que é mais fácil ao Chega engolir esses sapos do que ao PS, isso sem dúvida nenhuma.
Está feito por hoje e por esta semana. Voltamos na segunda-feira. Uma semana esta muito, muito agitada. Tivemos a confirmação de António Costa como presidente do Conselho Europeu. Começou com uma audição do caso das gêmeas. Enfim, tivemos de tudo. Um beijinho até segunda-feira. Um beijinho até segunda. Até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.